Além de auxiliar o profissional que pretende voltar a trabalhar, o Cine tem apoiado no sentido de orientar sobre as condições do mercado de trabalho. Neste último bloco, vamos começar conhecendo melhor o perfil daqueles que buscam se reintegrar ao rol de trabalhadores economicamente ativos. Já falamos dos cursos, agora, por que muita gente ainda fica desempregada? A gente acredita basicamente que seja a falta de informação do próprio trabalhador. Quando o trabalhador ele busca o Cine, inicialmente para o seguro-desemprego, a gente tem uma dificuldade maior em explicá-lo e mostrá-lo que o melhor caminho é de imediatamente ele já voltar ao mercado de trabalho. Então geralmente a gente já tem uma nova oportunidade e o trabalhador ele quer recusar. Eu acredito que por medo ou por um desconhecimento, ele se acha nessa situação e não aceite a oportunidade. Com a questão do seguro, que será bloqueado, aí meio que força o trabalhador a aceitar e aí automaticamente, quando ele entra, ele vai desmistificando muitas situações que antes não era possível. Alguns trabalhadores têm qualificação, outros não possuem. Isso pesa na hora de oportunizar uma vaga no mercado de trabalho? Com certeza, né? As empresas hoje, eles priorizam o trabalhador que tem experiência, mas como o mercado ele é muito dinâmico, dificilmente hoje a empresa está tendo essa possibilidade de escolher. Então, está absorvendo muita gente sem a devida experiência, sem a devida condição daquela vaga, mas está dando a condição de mostrá-lo, ensiná-lo e deixá-lo apto a mais na frente exercer aquela condição. De vez em quando alguém reclama que eu sou muito qualificado para essa vaga, né, e não quer descer. Outros dizem, o empresário, eu prefiro receber uma pessoa nova que não tenha vício. O que pesa mais nessa situação? Na verdade, o empresário, quando ele nos solicita algo, ele sempre pede alguém geralmente alguém que já tenha experiência. De vez ou outra a gente tem essa solicitação de pessoas inexperientes. Por quê? Porque, na verdade, as relações hoje elas são muito dinâmicas, então não há tempo para se ensinar e se mostrar. E geralmente quando o trabalhador ele aprende aquela função, ele já não quer mais ficar naquela empresa. Ele já tenta um outro caminho, já tenta ascender de forma mais rápida. E o trabalhador que já tem uma qualificação maior, mesmo estando desempregado, ele ainda não aceita regredir um pouco mais, aprender um pouco mais para depois subir novamente. Ele prefere, muitas das vezes, continuar desempregado para poder esperar uma oportunidade que se encaixe com o perfil que ele acredita exercer. Já teve trabalhador que recusou o trabalho porque era longe de casa ou porque o salário era pequeno? Muitos. Muitos trabalhadores recusam devido à distância. Eles não entendem que a questão do emprego, mesmo que seja ele distante, mesmo que não seja o que ele espera, ainda seria a melhor condição antes dele estar desempregado. Ele faz a matemática do custo-benefício. Se ele arrumou um emprego, né, arranjou ou está pretendendo esse emprego, a vaga, e ele é o escolhido, longe, ele vai gastar 2 passagens, vamos dizer assim. E perto de casa ele vai ganhar metade, mas não vai gastar roupa, não vai sair praticamente do bairro que ele mora, não vai ter custo. Isso pesa na hora da escolha? Pesa, pesa. Muito trabalhador ele ainda prefere essa condição, ele prefere um pouco mais de comodidade. Prefere estar perto, estar ali no seu ambiente, onde ele possa a qualquer momento estar perto de casa, estar perto da família. E ele muitas das vezes não relaciona essa questão do emprego melhor ou de uma oportunidade maior fora daquele mercado. Então, mesmo que seja distante, mesmo a oportunidade sendo muito melhor e sendo mais apropriada para o crescimento dele, eu acredito que por uma questão de comodidade. Ele prefere ficar no seu local, onde ele já sabe, mesmo ganhando um pouco menos e mesmo tendo menos condições, ele prefere ficar ali. E dentro desse perfil de comodidade ou distância, o empregado chega a revelar isso quando ele assina uma proposta de trabalho, ou ele faz o seu cadastro?
Geralmente eles não falam, porque a gente tem uma conversa muito franca, muito aberta. Então, a gente está ali com o profissional e quer saber dele qual é a dificuldade. Porque o governo, na verdade, ele tenta diminuir essa distância entre a empresa e o trabalhador. Então, a gente quer saber qual é a dificuldade para ele não voltar ao mercado de trabalho, o que é que está acontecendo. E, geralmente, o profissional eles não fala que é mais cômodo, é melhor, a família, é o filho, é alguém que dê uma condição menos ou menor, mas que seja mais cômodo e mais tranquilo para ele estar ali naquele ambiente, no mercado, no próprio bairro, perto de casa, onde ele possa, não enfrente ônibus. Então, geralmente, ele abre o jogo e diz para a gente essa situação. Nós estamos falando de forma genérica, homens e mulheres, agora vamos entrar no mundo das mulheres. As mulheres que tomam conta de casa e que têm filhos, né? Na hora dessa escolha, na hora da oportunidade, pesa essa história do filho? Pesa muito. Na verdade, eu acredito que seja o primeiro fator que ela pensa antes de aceitar essa oportunidade. Se vai estar muito longe, quanto tempo ela vai faltar para chegar em casa, o que ela vai demorar, quantos anos vai pegar, quanto tempo o filho dela vai estar distante dela. Então, assim, diariamente, as mulheres principalmente, elas preferem que essa vaga seja perto de casa, de preferência que não pegue ônibus. E aí, assim, quando o Cine ele disponibiliza bem mais perto, para ela é como se fosse a realização. Porque ela sabe que terminou o trabalho e em pouco tempo ela está em casa já para cuidar da família. Outra situação é que tem uma regulamentação que as empresas precisam oferecer creches. Vocês observam isso também, se eles estão enquadrados nisso, se a empresa oferece a creche, se não? Na verdade ainda é pouco vista essa questão. Na verdade, a maioria das empresas, e principalmente aqui em Alagoas, ainda não tem essa disponibilidade. Ainda é muito precário, né? Geralmente a trabalhadora ela vai ter que disponibilizar de recursos próprios, né? Em outras situações, em creches perto de casa, para que ela mesma possa manter. E a empresa dificilmente está dando essa condição. Ainda é muito pouco. Há uma mudança social muito grande com a presença das mulheres em todos os setores. No mercado de trabalho, vocês sentiram isso no cadastro do Cine? Sentimos. Ao longo dos anos, assim, com essas mudanças, a gente percebe que muitas mulheres, muitas jovens, adolescentes, muito mais cedo procuram Cine, procuram entrar no mercado. Então, assim, hoje em dia é muito dinâmico. As mulheres elas estão ocupando muitos locais em que antigamente não havia. E não tem mais esse mito de que existe profissão para homens e existe profissão para mulher. Quando é disponibilizada a vaga, geralmente as mulheres elas aceitam com mais facilidade, independente do que seja, se é mecânico, se é pedreiro, se é servente de obras, as mulheres já estão inseridas com mais rapidez ao mercado. Para conquistar uma vaga, o que é preciso? Antes de mais nada, qualificação, né? O empregador ele exige um pouco mais do perfil do trabalhador, que ele seja qualificado. Mas quando não há isso, há a vontade do trabalhador em aprender aquele ofício. Quando o trabalhador ele se disponibiliza a estar naquele ambiente, a aprender e a contribuir para a empresa, geralmente as outras barreiras elas vão sendo superadas. Em dissídio coletivo, um acerto entre trabalhadores e empregadores, existe toda uma regra, né? E não só o componente salário, ou morar perto, determina se essa vaga será dele ou dela ou não. O que pesa dentro desse perfil nessa relação de trabalhadores e os empregadores? Na verdade, assim, o perfil mais exato que a gente encontra é quando o trabalhador ele está disponível a aceitar aquela vaga que é ofertada. Porque o que acontece? Hoje em dia, embora tenha muita vaga no mercado, existe muito trabalhador que não aceita, não recusa, às vezes por uma questão pessoal, ele não quer sair daquele ofício que ele já tem há muito tempo, que ele já aprendeu, ele não quer dar um salto para o lado, para aprender uma nova condição, um novo emprego, um novo ofício. Então, assim, eu acredito que hoje com essa dinâmica, ele está mudando muito, né? Essa distância entre a empresa, o trabalhador, entre o mercado, entre o curso profissionalizante, ele está sendo diminuído. E aí, consequentemente, a gente está conseguindo atingir o objetivo principal, que é inserir e reinserir esse trabalhador
no mercado. E o governo tem se preocupado muito, não só com o trabalhador, mas com aqueles que passaram um tempo enclausurados, foram aprisionados e estavam em recuperação. Dificulta esse tema para o trabalho? Dificulta, ainda dificulta muito. Na verdade, a sociedade ela ainda está nesse processo de transformação. Então, a sociedade e o empresário ele ainda não aceita com facilidade esse reingresso do sistema prisional, né? Aquele trabalhador que está vindo do sistema, mesmo que recuperado, mesmo que ainda em condições de trabalho, ainda é muito difícil o empregador aceitá-lo de forma tranquila. Geralmente tem barreiras, tem dificuldades que ao longo do tempo vai sendo superada devido à vontade do governo em qualificar também esse reingresso do sistema. O senhor falou agora há pouco que existe toda uma verdade absoluta, uma transparência na conversa, né, entre a empresa, o Cine, o trabalhador e o Cine. Existe uma lista negra? Pessoas que eles não querem de maneira alguma? Ou existe lista negra de empresas que os trabalhadores se recusam a trabalhar? Na verdade, não existe uma lista negra, mas a gente diz que tem empresas que, devido à rotatividade de admissões e demissões, o trabalhador ele já recusa. Por quê? Quando o trabalhador ele sabe que aquela empresa ela pega por pouco tempo e em pouco tempo ela demite novamente, então o trabalhador, isso chega rápido ao ouvido do trabalhador, então ele já recusa. Quando se dá essa oportunidade para aquela empresa, o trabalhador já não quer. E bem assim acontece também com os empresários. Geralmente, quando o trabalhador ele vem do outro local em que o empresário já veja com maus olhos, ele já não aceita aquele trabalhador. O Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o gerente de atendimento do Cine, Silas Santos. Muito obrigado por sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos a nos encontrar. Tenha uma ótima noite e até lá. Tchau.